Olá, começando mais um Conexão Cultural da TV Câmara Campinas, hoje gravando aqui na Estação Cultura, esse ponto icônico da cultura da cidade. Se você não conhece, saia de casa, venha conhecer, porque a gente tem a obrigação e o dever de ocupar os espaços públicos, principalmente os que oferecem cultura. E hoje eu estou aqui com uma parcela de uma banda que surgiu aqui na cidade, Escafandros Orquestra. Tá uma pequena parte da banda, porque infelizmente os outros membros tiveram outros compromissos e a gente tecnicamente também fica meio complicado para gravar 10 pessoas de uma vez só, acho que ficaria um pouquinho caótico, né? Então vamos lá, começando aqui pelo Thiago Xavier, que é guitarra, Viviane Pinheiro no piano, Ronaldo Lima na bateria e o Edmar Pereira no sax. Eu queria perguntar para vocês primeiro, quando a banda nasceu e como e por que ska? A banda surgiu em 2011, a gente todos estudavam na Unicamp e a gente se conheceu ali, a gente chegou a ter outros projetos, alguns, né? Chegou a ter outros projetos antes juntos e essa era uma ideia já que a gente tinha há algum tempo. Eu e o Thiago a gente tentou montar em 2009, a gente teve uma outra formação que sobrou só nós dois, né, no fim. Sim. E todo mundo saiu e daí passou, a banda acabou, e em 2011 a gente conseguiu retomar e aí deu certo. Era uma banda de ska. De ska. A ideia era fazer o ska, que é o que a gente faz, e a ideia que a gente teve desde o início que era fazer um ska bem próximo do ska original da Jamaica do início da década de 60, né? Que foi, na verdade, é o primeiro ritmo jamaicano, assim, de fato. Assim, um ritmo popular que surgiu, que é bem uma mistura de ritmos caribenhos assim com muita música dos Estados Unidos, né? Eles têm muita influência de blues, de R&B, de jazz. Então o ska era bem isso, assim. Ele tem bem esse amálgama assim dos ritmos da Jamaica, calypso, mento, né? Com essa música dos Estados Unidos, que é blues, jazz, R&B, bastante os grupos vocais, né? A gente tentou fazer esse resgate da música instrumental, do ska instrumental mais raiz mesmo, assim, né? Mais, com uma estrutura mais jazzística, assim, com improvisos e tal. E é por isso que a gente tem essa formação grande também, né? E a gente tentou ser bem fiel a isso. Queria aproveitar para vocês falarem um pouquinho dos outros membros que não estão aqui, e o que cada um toca na banda. Tem o Thiago Miyazaki, saxofonista, ele é o sax alto, o Thiago tenor, tem o Felipe, que é irmão da Vivi, inclusive, temos familiares na banda. Então o Felipe que toca trompete, Felipe Roque, o Henrique Heredia, que é o outro trompetista, 2 trompetistas, e temos o Valber, que é Valber Oliveira, né, que é o trombonista, e o Daniel Zacarias, são 2 trombones, e o Falto Leonardo Malagrino, que é o nosso contrabaixista. Né? E hoje tem 6 metais, é uma banda bem grande mesmo. São 2 saxos, 2 trompetes, 2 trombones. Vocês têm uma sincronia, pelo menos assim, eu gosto muito de música, consumo música, mas eu entendo pouco tecnicamente. E no palco vocês são muito redondo, o trabalho de vocês ao ver, é muito redondo, muito legal. Óbvio que isso demanda muito ensaio, demanda muito treino. Quantas vezes por semana vocês se reúnem e onde vocês se reúnem para ensaiar? Porque é meio complicado, a logística de ter 10 músicos é meio difícil, né? Na verdade a gente vai se virando assim, né? Todo mundo tem outros trabalhos, não é o nosso único trabalho para ninguém. Então a gente tenta se reunir pelo menos uma vez a cada 15 dias, sei lá, que seja um pouco menos. No começo, para levantar o repertório, a gente ensaiava 4 horas por semana, né? Um dia a gente pegava das 8 ao meio-dia. A gente passou 1 ano e meio, né? 2 anos. Daí, depois de levantar assim, o repertório, a gente começou a marcar ensaios pontuais, assim, por conta de ser 10 pessoas, sempre alguém tinha problema. Uma banda muito grande, a partir de um certo momento, todos têm, como o Ronaldo disse, todos têm muitos trabalhos, né? Viver de música é um pouco disso, né? Você trabalha com bastante outras bandas também, tudo. Então a gente compreende isso e a partir do momento que o som começou a se estruturar mais, a gente deu essa liberdade, então a gente marca ensaios um pouco mais pontuais, às vezes quinzenais, às vezes mais em cima do próximo show.
Mas a gente tem uma comissão de trabalho, na verdade, dentro da banda, assim que a gente fica num trabalho meio permanente, né? Eu, o Ed, tem o trombonista, o Daniel, que não está aqui. Então a gente fica assim, na verdade a gente ensaia, né, tem uns encontros mais assim, né, mais espaçados com a banda inteira, mas a gente faz reunião por Skype, né, a gente vira e mexe, se encontra para escrever projeto, pensar o que vai fazer, para decidir as coisas. Então, no CD a gente, por exemplo, fizemos uma imersão muito grande, ficamos semana reunidos, aí vivenciando bem a fundo mesmo todo preparativo para a gravação, né? Então, além dos ensaios, ainda ficamos mais de semana juntos, 24 horas, para poder arredondar isso. Isso na época da gravação. Aliás, eu tô aqui com o CD, é o primeiro CD, né? Esse é o primeiro CD. Primeiro CD. Train to Scavilla, com 11 faixas. Quanto tempo vocês demoraram para produzir esse? Um ano? Isso. Foi um ano de produção, entre escrever os arranjos, ensaiar e gravar e terminar, né, todo o CD. Deu um ano. A gente lançou ele em 2013. A gente ainda está trabalhando com ele, né? A gente ainda trabalha, a gente tem novos trabalhos, mas a gente ainda está focado em divulgar mais esse trabalho aí, para fora. E como que é a receptividade? Porque não é uma música que as pessoas ouvem na rádio, infelizmente, né? Diga-se de passagem. Como que está a receptividade, não de quem consome, mas de quem não conhece? Eu acho que está muito positiva. Nos nossos shows é interessante porque é uma faixa etária muito grande que pega esse trabalho. Porque ao mesmo tempo que é um som instrumental e até pela proposta da aproximação com a questão orquestral, até o trabalho do CD foi em cima, metade dele é em cima da obra do Villa-Lobos. Então tem uma questão erudita que se aproxima mais de algum certo público, porém o ska por si só já é um ritmo muito dançante, é um ritmo muito marcado, muito para cima, assim, digamos assim. Então pega um público mais jovem, pega um público mais elevado, assim, digamos, e na verdade todos se agitam bem, a receptividade tem sido muito boa. E aí nosso objetivo também é fazer aproximação de público, né? Então, se o pessoal do ska conhecer a música do Villa-Lobos, que é um compositor importante no Brasil, e também esse povo da música erudita, ou, né, o pessoal que tem, às vezes, mais a vivência com o repertório do Villa-Lobos, também conhecer o gênero ska. Porque o que acontece muito que a gente vê, e eu e o Thiago, a gente já sempre conversou, a gente já tem banda de música jamaicana há muitos anos, o Ed também. Então, o que a gente vê assim é que as pessoas confundem muito, né? Você fala de ska, a pessoa já acha que é reggae. E não tem absolutamente nada a ver. A verdade é que é completamente... O reggae ele surgiu bem depois, né? O ska é meio avô do reggae, assim. E ele não tem nada a ver, de fato. Né? São ritmos bem diferentes. As pessoas têm uma guitarrinha lá fazendo uma guitarra no contra, o cara é reggae. Né? Mas o que a gente queria também é suscitar esse tipo de reflexão, que é um estilo diferente. A gente adora o reggae também. Não é excluindo, eu já tive banda de reggae também. Mas assim, não é, né? É um ritmo bem diferente. A gente queria também criar esse... levantar, divulgar, né? Isso aí. Divulgar. Né? Os Catalites, né? A gente se baseou muito nos Catalites para fazer para montar a nossa estrutura de trabalho, né? Todos vocês fizeram música na Unicamp? E vocês têm outros projetos paralelos, porque também é meio complicado de manter uma banda voltando de novo, uma dezena de músicos trabalhando num projeto só. Em quais projetos vocês estão envolvidos? Você, Ed, qual projeto? Cada um tem uma história diferente, assim, né? Uns mais para música brasileira, mais para músicas do rock, alternativos. Eu tenho alguns trabalhos na área de tango, funk, então eles são bem diferentes, assim. Eu acho que cada um só vai ter uma história bem grande. Mas o nosso trabalho ele acabou sendo consolidado dessa história de anos, né? A gente consegue já ter essa equipe que acredita mesmo e consegue dar esse coração pro trabalho, porque manter a estrutura de 10 organizados, 10 se comunicando. Não, afinar a agenda. Isso é uma coisa legal, porque nós somos uma banda de 10 que os 10 são da banda. Porque o que a gente vê muito em banda grande é assim, um núcleozinho, né, da banda, uma coisa, e o resto são músicos contratados, os que a gente chama de crooner, né, sei lá, o músico contratado, que é o cara que você contrata, ele vai lá, só toca e acabou.
A gente não, a gente tem uma banda que os 10 são da banda, né? A gente trabalha junto, anda junto. Se tiver que, né, entrar numa furada, a gente entra junto, né? Então não tem essa, assim. Então isso é uma coisa difícil. A gente fala até que é um milagre, né? Essa banda é um milagre, porque tipo, 10 pessoas juntas na alegria e na tristeza é muito... E lugar para tocar? Porque já existem poucos lugares para se tocar. Existem menos lugares ainda que caibam 10 músicos no palco. Vocês enfrentam, eu imagino que vocês enfrentam muito esse tipo de dificuldade. Eu quero contratar vocês, aí você vai lá, o palquinho desse tamanhozinho. Eu acho que o mais difícil, na verdade, o palco a gente se espreme, o mais difícil, na verdade, é que a remuneração é um pouco baixa, em geral. E uma banda grande é um pouco mais difícil de você gerir essa questão. Então, acho que espaço tem, falta um pouco mais de incentivo, na verdade. Ok. Bom, a gente vai sair para um rápido intervalo, mas antes um pouquinho de Escafandros. Até daqui a pouco. Estamos de volta para o segundo bloco do Conexão Cultural, hoje batendo um papo com uma parcela da banda Escafandros. A gente saiu para o intervalo do primeiro bloco, ouvindo um pouco do trabalho deles, e agora a gente continua nesse bate-papo aqui na Estação Cultura. Influência. Onde que o ska entra na vida de vocês? Porque eu imagino que todos vocês devem ter, a música deve ter entrado na vida de vocês cedo. E que tipo de música primeiro vocês começaram a ouvir? E em que momento que o ska passou a fazer parte e falar, nossa, é isso que eu quero tocar? Por cada um? Cada um. Então, antes eu ouvia o que tocava no rádio. Moleque, eu ouvia o que tocava no rádio e depois fui aprofundando um pouco mais dentro da MPB e na adolescência descobri, digamos assim, o reggae. E foi o ritmo jamaicano foi um negócio que nunca me abandonou desde então, assim. Então, de você gostar de reggae e depois passar pro ska é um passinho ali já. Depois, aprofundando mais musicalmente, até com a graduação, você vai entrando em contato com outras coisas, inclusive, por exemplo, a obra do Vila Lobos, estudando outros estilos, e a vontade de se aproximar dessas coisas é uma consequência, né? Então, é isso. Eu comecei estudando erudito, assim, mas ouvia tudo que é tipo de música também. E daí o ska eu conheci mais ou menos um ano antes deles me chamarem, assim, que eu comecei de ouvir música com os amigos, assim, que a gente já era amigo, né? De ouvir som com os amigos e ver a apresentação também na Unicamp, que foram bandas de ska. Daí até tinha pensado em montar uma banda de ska com um trompetista que era da outra formação, né, o Stefano. E daí eles me chamaram, assim. Mas vários tipos de música antes, assim, né? Vocês são filhos de músicos? Alguma coisa? Eu sou. O pai dela é trompetista aqui da orquestra. Legal. Então a música já fazia parte ali no café da manhã, no arroz com feijão do almoço. Meu pai, meu irmão. A mãe dele também minha é mãe musicista. Regente, cantora, né? Sim, minha mãe é musicista, lá em casa é família de músico. Os irmãos artistas. Todo mundo é artista. Foi trompetista. Seu tio é saxofonista? Meu tio é saxofonista, conversei a primeira nota com ele. E você começou a tocar sax com quantos anos? Porque é um instrumento que não é muito, uns 12 anos. muito fácil de... de... musicalizado com minha mãe, assim, brincadeiras dentro de casa. Ela queria que também a gente descobrisse a música. Então eu vim também pelo lado erudito, ouvindo o repertório dela de piano, todas começaram pelo piano, as composições. Eu comecei tocando banda de pop rock, assim, banda de rock. E aí, na verdade, eu comecei a ter banda de reggae em 99, eu tinha uma banda de reggae aqui em Campinas, foi a minha primeira banda. Aí eu fui e nunca deixei de ter, na verdade, Eu tive uma banda há muitos anos de reggae que a gente gravou disco e tal. E aí em 2008 eu comecei a pesquisar música jamaicana como um todo, né? Montei o tal material, fiz uma pesquisa mais profunda, assim.
tanto de som quanto de história. E aí eu sempre tive vontade de montar a banda de ska. E eu sempre ficava enchendo o saco de todo mundo para montar a banda, até que deu certo, assim. Eu fiquei desde que eu entrei na Unicamp, tinha uma galera que tocava sopro e eu queria montar a banda daquele jeito. Não, né? E queria até baixo acústico, fiquei enchendo o saco pra caramba do baixista para ele comprar baixo acústico. Mas assim, hoje já não... Mas daí deu certo, deu errado, eu já desisti. Mas assim, né, a gente tentou e no fim acabou dando certo. E é legal isso, que são várias influências, né? Todo mundo tem muitas influências. Eu também tive banda de forró, de música brasileira, de MPB muito tempo, né? Ele também, quer dizer, a gente sempre vive com essa bagagem mais erudita. Então acho que tudo isso acaba somando no som, né? O nosso trombonista, ele toca violão, toca guitarra, ele é do choro. Sabe? Ele se soma, né? Soma. Sempre... E aí, no fim, acabou isso virando também uma proposta nossa de também, assim, aproximar o ska, né? Para ser uma coisa, pra gente dar também uma cara para nós, assim, de trazer essa coisa da Jamaica também para música brasileira, sabe? Então, por exemplo, no disco mesmo a gente tem uma música nossa, que é do trombonista Daniel Zacarias, que ela já faz um diálogo com o baião. Então, essa já foi a primeira, além, assim, desse diálogo com a música erudita do Villa-Lobos, a gente já também já sugeriu essa proposta de, é só uma música, mas já de misturar e tem um choro também, né? E uma que a gente mesmo é uma música do Villa-Lobos. Então, daí a gente já... E agora a gente está tentando fazer mais isso. Então, agora a gente está com... O ano passado a gente fez um projeto do Dorival Caymmi, então a gente fez vários arranjos do Dorival Caymmi, tentando também fazer essa mescla com o samba, né? Com a musicalidade do Caymmi e tal, e a gente está tentando agora buscar mais isso. Fazer esse diálogo da música brasileira, de ritmos regionais, agora assim, vai ter com Moacir ska. Santos. Isso, agora a gente vai começar a fazer um projeto com o Moacir Santos. A nossa ideia é pegar grandes compositores brasileiros, assim, e tentar fazer esse diálogo, né? E que ele não seja um diálogo... autorais também, mas e também misturando brasileira. Isso, e também música autoral, mas que não seja algo leviano, né? Assim, nosso objetivo não é nem fazer música brasileira, não é isso. E também nem deixar a música jamaicana de lado. A gente quer fazer uma música, né, que seja reconhecida como ska, mas que a gente consiga de uma maneira interessante, né? Colocar. Tem coisas, tem coisa, tem brasilidade. Exatamente. Você capta, você fala, pô, isso daqui é um ritmo mais nordestino, tá isso, no meio, tem esse sabor, tá passeando, né? Ali. Né? Além das todas as nossas influências pessoais, né, na nossa formação musical, também essa influência que a gente quer puxar para dentro. Acho que isso também veio muito da proposta que foi fazer o Villa-Lobos, porque quando a gente entrou nessa proposta já era uma coisa ousada entre o erudito e o popular, e ele já tinha feito isso. Então essa inspiração dele, do próprio som dele, sintetizar essa questão entre o erudito e o popular, e a gente tentar sintetizar isso dentro do instrumental, dentro do ska, dentro do erudito, e nessa ponte entre Jamaica e Brasil, eu acho que é uma inspiração também, né? O Villa-Lobos pra gente também. Como que vocês enxergam a cena musical em Campinas? Falta espaço, isso é óbvio. Falta um pouco de espaço. Falta bastante espaço. E do outro lado do balcão, entre os músicos, como que está a relação da cena, musicalmente falando, entre os músicos? Porque espaço, a gente sabe que tem poucos. Uma coisa que a gente vê bastante é que ainda se criou uma situação que a gente ainda fica assim, não vou dizer dependente, mas muito na base dos projetos, né? Assim, das leis de incentivo, dos editais, né? Então isso é uma coisa que a gente acaba ficando muito assim na espera disso, né? Todo mundo espera isso, todo mundo pega, e se não fosse isso nós mesmos, né? Assim, uma coisa que foi fundamental para nós foi ter gravado o disco. Isso foi uma coisa que fez a banda caminhar. E a gente gravou o disco com o apoio do edital do PROAC, né? E a gente vê que essa é uma tendência que, né, ainda que esteja dando uma diminuída, né, tem o FIC aqui em Campinas, isso ainda é uma coisa que está rolando, assim. Que precisa. E aí tem esses de circulação, né, para você tocar em espaços, mas não... Porque o espaço, de certa forma, ele está condicionado a isso. Ele está condicionado a você ter para você ter acesso a certo espaço, você tem que ter uma certa estrutura, tem que ter uma certa bagagem, e isso você só consegue com incentivo. Tanto muito interior e pessoal das pessoas que estão ali trabalhando, quanto o incentivo financeiro também, que é importante. Que é difícil, porque é desvalorizado. Porque tocar em bar é muito difícil. Você montar um projeto como o nosso, que é um projeto grande, complexo,
né? Assim, eu imagino que, alternativo. como todos os músicos, vocês escutem isso direto, não, vem tocar aqui no meu bar que eu faço a divulgação. A gente escuta. Vem tocar aqui no meu espaço que vou estar divulgando sua banda, tal. É que são casos e casos, né? Se você tem um duo de violão e voz, legal, você vai lá tocar, o cara paga pouco, você ganha uma graninha e sai. Agora, um projeto grande, complexo desse, de música autoral, independente, super alternativa, você acaba, bar é muito difícil, né? E metade da banda é de Campinas, metade é de São Paulo, então ainda tem essa despesa, tem essa né? logística de ir daqui para lá. Mas tá difícil, é difícil. E entrar em São Paulo também é complicado, né? Lá já tem as panelinhas. Então a gente tenta, na medida do possível, furar o bloqueio. Ir tentando fazer uma divulgação e não sem sair da cena independente. Com muita vontade própria, assim, muito esforço próprio. É legal que a cena Sky é grande. Existe um público grande da música jamaicana em São Paulo, aqui, em outras cidades aqui da região. A gente tenta também explorar um pouco esse público, esses espaços. Né? Legal. A gente vai para mais um intervalo, mas antes, mais um pouquinho de Escafandros. Estamos de volta para o último bloco do Conexão Cultural, infelizmente, o último bloco, batendo um papo aqui com uma parcela da banda Escafandros. Lançaram o primeiro CD há quanto tempo? Faz um ano, uns 2 anos. Train to Escavila, tá? Aqui, quer dar um presente bacana para um amigo, para uma amiga, para o papai, para a mamãe, para a vovó? Tá aqui, ó, a dica. Queria que vocês falassem um pouquinho de projetos. Como que estão os projetos daqui para 50 anos aí? Bem, nessa mesma proposta da aproximação de Jamaica e sons brasileiros, a gente continua com a nossa pesquisa, fizemos Dorival Caymmi, 4 arranjos para Dorival Caymmi, estamos começando a pegar um pouco de Moacir Santos também, um grande compositor popular instrumental. E dentro dessa pesquisa nós vamos desenvolvendo trabalhos. Paralelo a isso, tentando achar o nosso meio termo nessa pesquisa e fazendo nossos sons autorais. Então já temos algumas coisas preparadas. Em julho vamos fazer uma pré-produção num estúdio em São Paulo que já cedeu esse espaço para a gente. Nós vamos gravar lá, fazer uma pré-produção de 4 músicas autorais e continuando esse processo, a ideia é em pouco tempo gravar o próximo álbum, sim, com as autorais. É aquilo lá, assim, a gente está ainda focado em divulgar mais esse disco, né? A gente tem uma ideia que ainda ele não teve todo o alcance que a gente... Com certeza, com certeza. Que a gente quer, sabe? A gente não quer nada muito grandioso. O trabalho vale. Né? Mas a gente quer ainda buscar divulgar um pouco mais esse trabalho do Villa Lobos, né? Tem o trabalho do Caymmi que a gente está fazendo paralelo, então o show já é uma coisa bem... Né, mesclado também com as nossas músicas autorais, mas eu acho que, né, sei lá, mais um ano, a ideia é mais um ano, sei lá, ou menos a gente tentar gravar lançar mais um disco e shows, né? E a gente está há muito tempo já tentando programar umas viagens para fora também, aqui pela América Latina ou pela Europa, estamos fazendo uns contatos na França, talvez role. Sem dúvida, eu acho que esse trabalho ele tem muito o que rodar e mostrar assim ainda, porque todas as pessoas que escutam, o retorno é muito interessante. Então acho que tem muito a render ainda o Train to Escavila, na minha opinião. E na sua, Vivi? Eu acho que não. Eu acho que tem. Eu acho que a nossa ideia, além de divulgar aqui no Brasil, é tentar divulgar assim também para fora, né? Porque a música instrumental ela tem um pouco mais de facilidade assim de ser mais universal, né, do que as outras músicas, porque ela não tem letra, não tem a barreira da língua. Então a nossa ideia, assim, a nossa expectativa é que a gente consiga quebrar essa barreira, assim, nacional e tentar divulgar em outros lugares, assim. Né? Principalmente porque é legal porque a gente vai estar divulgando músicas de compositores brasileiros, né? Tem o Villa Lobos, o Dorival Caymmi, que são trabalhos nossos que já estão prontos, tem o Moacir Santos, que a gente já começou a ensaiar uns arranjos, que já está rolando.
né? Então vai ter outras ideias, quer dizer, além de a gente divulgar o nosso trabalho autoral, é a gente divulgar música de compositores brasileiros, né? Que isso fique mais conhecido muito fora. característicos de músicas regionais também brasileiras, não só de compositores específicos, mas mesmo nas nossas músicas colocar elementos brasileiros, isso acho que vai ser bom fora, né? Você falou da cena em São Paulo, que tem uma cena forte de ska lá. Como que é o intercâmbio entre vocês e as bandas de lá? Apesar de que uma parte da banda é de lá. Uma parte é de lá. Então, na verdade, em São Paulo tem algumas bandas de ska, assim, as que se aproximam mais de um projeto parecido com o nosso, é a Orquestra Brasileira de Música Jamaicana, né, que são bem conhecidos, o Sérgio Sofiati, que já está há anos aí na música jamaicana, e tem o São Paulo Ska Jazz também. Mas o São Paulo Ska Jazz ele já tem uma proposta mais híbrida do que o nosso. A Orquestra de Música Brasileira de Música Jamaicana já é mais parecido com a gente, ainda que eles caminhem mais por outros estilos jamaicanos do que a gente. A gente está mais focado no ska e no rocksteady. Então, mas assim, a gente ainda não conseguiu fazer um intercâmbio profundo com alguma banda, ou se alguma coisa efetiva com alguma banda de lá. O que a gente conseguiu é tocar em uns lugares legais lá, né? O Jazz nos Fundos, o Mundo Pensante, Serralheria, que são espaços legais que rola super legal, e a gente foi super legal. No Sesc, a gente fez o Sesc Santana, a gente tocou no Festival de Paranapiacaba, lá em Santo André. No metrô, Corinthians. Oi? No metrô, a gente fez um projeto dos Correios, tocamos no metrô Corinthians Itaquera, que foi muito massa, a gente tocou 2 vezes lá. Então assim, tá rolando, a gente tem um público legal em São Paulo. E tocar no metrô, porque ali no metrô você está abordando todo mundo. Nossa, foi muito legal. Foi muito interessante. Foi muito louco. Tinha sido muito legal. Foi muito louco, cara. Porque foi bem no horário de fim de tarde, então putz, metrô Itaquera era horário de rush, bombando. né? Era 7, a gente tocou Nossa, 7h30 da noite. metrô bombando. Numa sexta. E o pessoal se interessa, por isso, eu acho que a banda por si só, 6 sopros, então aquela parede de sopro assim, já chama muita atenção. E um ritmo dançante, e assim, a gente se esforça bastante para ser bem executado, assim, então chama atenção. Então muita gente parou, assim, muita gente assistiu o show inteiro, assim, tava voltando para casa. Idades, todos os estilos. Se deu o trabalho depois, talvez o dia inteiro de trabalho, se deu o trabalho de parar, assim, e curtir o show inteiro. Foi muito legal. Foi massa. Foi muito. Não, então, e tá aí todo o sinal mais óbvio do que esse de que a música de qualidade, se ela chegar, as pessoas consomem. Sim. Se ela chegar pelos Claro. meios, Sim. se tocar no rádio, se você se fizer presente nos lugares, as pessoas gostam, as pessoas... Sim. É que as pessoas não têm acesso. Não têm acesso. A palavra é essa, não tem acesso. A gente vive num esquema de guerrilha, na verdade, né? Porque é uma guerrilha da cena independente, porque é isso, a gente trabalha com selo que é a Trattori, mas assim, toda a parte de produção e logística da banda é nossa, né? A gente é uma banda independente. Porque fala-se que tem o acesso, digamos assim, por exemplo, por um YouTube ou por uma rede social, mas isso é um pseudo-acesso, assim, na verdade, porque o acesso seria se tivesse a todo momento, assim, se estivesse aqui na Estação Cultura todo dia, assim, ou em outros lugares. Esse aqui é só um exemplo, assim. Então, por isso que eu bato na tecla, acho que falta bastante incentivo financeiro, espaços também, acho que falta tudo, falta muito incentivo para a cultura, mas assim que tem esse verdadeiro acesso, não o pseudo-acesso, daí sim eu concordo que a tendência as pessoas gostarem daquilo é maior. Um acesso mais heterogêneo, porque no fim isso que você falou é verdade, né? Porque a gente tem a internet como lugar de divulgação, assim, que é efetivo, né, e que é democrático, vamos dizer, só que se criou uma coisa de direcionamento de pesquisa, direcionamento, né? E isso que se criou com a internet, no fim, acabou com qualquer ideia de democratização, porque o conteúdo que você vê na internet é direcionado, né, para você ver. Então, no fim, fica difícil igual. Porque você tem que ir lá, tudo bem, quem quer ouvir música boa tem que ir atrás. Tem que ir atrás. Isso tá muito claro, esse negócio de você ir lá e ligar o rádio, que a música boa vai chegar pra você, esquece. Mas uma busca rápida no Google também te direciona, né? Direciona, Não vai fazer, não é uma pesquisa Não, neutra. você tem que fazer um negócio um pouco mais efetivo. E agora deixando um pouquinho de lado o ska, o que vocês ouvem, sem ser música, esquece um pouco da Jamaica, o que vocês ouvem no dia a dia, o que você tem no seu pendrive, no som do seu carro? Ó, no meu pendrive, no momento, tem bastante coisa, mas tem muito, assim, grande parte dele no momento, tá com Beatles, tá com Tim Maia, tá com Gilberto Gil,
Milton Nascimento. Entre outras coisas, Aí, assim. né? Só pouca coisa boa, né? E você, Vivi? Eu tenho ouvido muito um CD novo da Vintena Brasileira, que chama Bituca. Eles fizeram só arranjos do Milton Nascimento e é uma orquestra incrível, assim. E daí tô ouvindo bastante Bob Marley e muitas coisas de erudito, assim, diferentes, assim, para piano e trompete, piano e flauta, assim, essas coisas. Aí nesse aí que eu tô ouvindo agora, tô ouvindo bastante Chico. Tô dando uma curtida bastante na Amy House também, a gente tava ouvindo ontem, né? Tô curtindo bastante. Uma coisa que eu demorei para começar a ouvir, mas agora que eu tô começando a gostar muito é do Egberto Gismonti, que eu coloquei alguns álbuns dele no pendrive no carro e assim, tô redescobrindo ou descobrindo de novo, né? Sei lá, não tinha me atentado tanto assim. Eu tô vindo uma onda de bastante frevo aí pós-carnaval, que a gente junto com o trombonista da banda, Daniel, a gente fez o trabalho de um bloco de frevo em São Paulo, lançamos o primeiro bloco de frevo, Fervo da Vila. E tenho nas pesquisas em cima do funk, no instrumental, assim, então trabalhando com o Di Mello agora, que estava esses anos, fez os 40 anos do Di Mello agora, um puta CD, lançamos ele no Sesc Bom Retiro, esse mês aí que passou. Então tô bebendo bastante dessas fontes, do funk, do frevo, bastante metal. Legal. Sem ser Campinas, São Paulo, vocês têm tocado em outras, São Paulo, ABC, vocês têm tocado em outras regiões, outros estados? Outros estados ainda não. A gente ainda não chegou. Minas Gerais, a gente fez em Uberaba. A gente fez em Minas, na verdade. A gente fez um show em Uberaba. Cerrado Jazz é um festival que rola em Uberaba, pelo Ricardo Moraes. A gente fez uma concha acústica lá no centro da cidade. Foi bem legal, fizemos um público bem gostoso. A gente já tinha algumas coisas, eu sou de Uberaba, sou uberabense. Então foi bem a calhar, né? Visitar a família e um grande show. Mas a gente está tentando, isso que eu falei, a gente está tentando fazer. É o que eu falei pra você assim, né? Então nessa cena independente, uma coisa que a galera acaba se alicerçando muito é nesses esquemas de edital, leis de incentivo para fazer circulação, né? Para que a circulação seja possível, assim, né? Uma banda grande ainda, então a gente está tentando, a gente está fazendo os contatos, estamos tentando fazer, para se a gente dar essa circulada pelo Brasil. E como que as pessoas fazem para encontrar vocês? A voz da propaganda. Não, estamos em todos os lugares, né? Redes sociais, todas assim, Facebook, Escafandros, e principalmente nosso site, escafandros.com.br. É só digitar Escafandros, põe no Google ali, põe no Facebook, que vai encontrar muita coisa sobre a gente, principalmente no site e na página do Facebook. Tem Instagram também, né? Instagram também, estamos em todas as redes sociais e tem muito material legal, tanto na página quanto no site. O site é muito legal, tem muito material de imagem, muito material de áudio, muito material de vídeo. Tem 3 vídeos bons nossos, gravações que a gente fez, um vídeo com boa qualidade. São legais. Tem no site, tem no YouTube, digitar lá. Legal. Galera, eu agradeço muito. Eu espero que na próxima entrevista a gente consiga fazer com os 10. Vamos conseguir. Não, vai rolar, vai rolar. A gente vai ficando por aqui, mas vocês seguem com mais Escafandros. Tchau e até o próximo programa.